Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí. Então vamos nessa. O que nós vamos trabalhar hoje? O romance Senhora de José de Alencar, o maior escritor do romantismo brasileiro. Só que essa aula eu vou dividir em duas etapas. Neste momento eu vou estar contando a história, o enredo para vocês. E vamos ter uma outra aula em que eu farei a análise crítico-literária desta obra. Não deixe de assistir outro vídeo que completa, que complementa esse daqui, fazendo com que a gente compreenda a obra na sua totalidade. Vamos lá? A minha história começa com a seguinte frase: há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. A musa dos salões, o ídolo dos noivos em disponibilidade, Aurélia Camargo, linda, perfeita, maravilhosa, estonteante, delicada, educada. Gente, um poço de virtude, como uma verdadeira heroína romântica requer. Vamos seguir? A obra, o autor, o José de Alencar, dividiu a obra em 4 partes. Olha que interessante o nome de cada uma das partes. A primeira parte chama-se O Preço. Aurélia Rica arquiteta sua vingança contra Seixas, Fernando Seixas. A segunda parte chama-se Quitação. Volta o autor ao passado no processo de flashback, 2 anos antes desse casamento, dando detalhes dos protagonistas e narrando como se conheceram e se separaram. E na terceira parte, chamada Posse, o casamento de Aurélia e Fernando, o castigo deixa sua reabilitação. E na quarta parte, chamada O Resgate, os amantes, marido e mulher, tentam ser indiferentes, fazer apenas o papel social, mas sucumbem à paixão e se entregam a ela. O que eu queria com isso? Até adiantei um pouco o enredo, né? Mas observem como nós estamos trabalhando aqui com a questão do dinheiro. É o dinheiro versus o amor e a influência do dinheiro nas relações amorosas na sociedade da época. Por isso, preço, quitação, posse e resgate. Vamos conhecer a nossa história? Enquanto estiver contando, esse rol de personagens fica aqui para a gente estar memorizando. A minha história abre com aquela frase que eu li: há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, a musa dos salões, lembra? Aurélia, linda, bela, rica, a mulher mais rica do Brasil, estava numa recepção num teatro na companhia da Lísia Soares. Lísia Soares era uma boa amiga de Aurélia. E a Lísia, dando aquelas alfinetadas, falava assim para Aurélia: Aurélia, tá vendo aquele cara ali? Quanto que você daria de dote por ele? Porque dote era um valor que a família da mulher, que a mulher pagava para que o homem se casasse com ela. Era como se fosse uma compensação pelo casamento. E a Aurélia ia se esgueirando, respondendo com uma vontade, percebendo a maldade que vinha de Lísia. As duas estavam ali quando, de repente, a Aurélia empalidece, percebendo a entrada de um rapaz que ela não via há muito tempo. O nome dele era Fernando Seixas e ele acabara de chegar do Nordeste, passaram um tempo por lá. A Aurélia ficou tão mexida com a presença dele, mas ela se conteve, se controlou, ela era sempre senhora de si e deu uma desculpa, falou para a Lísia que precisava ir embora e foi para casa. No outro dia, bem cedinho, ela, Aurélia, chama o seu tio e tutor, Manuel Lemos, porque a Aurélia era órfã de pai e mãe, e quem cuidava dela, quem administrava os interesses dela, era o Manuel Lemos, que era um tio materno, né, era irmão da mãe dela. Vamos falar a verdade, quem mandava na vida da Aurélia era ela mesma. O Manuel Lemos era só para cumprir uma performance para a época, porque ela era menor de idade, precisava de um tutor, e ela aceitou Manuel Lemos porque podia dominá-lo. Ela tinha meios para isso. Chamou o Manuel Lemos e disse: olha, meu tio, me desculpa, tá te chamando assim tão cedo, mas eu tenho 2 tarefas para o senhor. Primeiro, eu quero que o senhor procure o Dr. Torquato Ribeiro. Torquato Ribeiro, ele era apaixonado por Adelaide Amaral. Adelaide Amaral, nesse momento, está noiva,
Sabe de quem? De Fernando Seixas, isso aí. Por um dote de 30 contos de réis. Então a família de Adelaide estava dando para Fernando 30 contos de réis para esse casamento com ela. Só que Adelaide não gostava do Fernando. Adelaide gostava do Torquato. O pai dela não aceitou o Torquato porque o Torquato era pobre, porque o Torquato não tinha expressividade. Não que o Fernando fosse rico, não era não. Mas Fernando enganava muito bem. E ele se passava por homem rico e de sociedade. E isso fez com que, e outros detalhes vocês vão ver também, que o pai dela aceitasse esse noivado. Aí ela disse pro Manuel Lemos, pro tio, você vai procurar o Dr. Torquato Ribeiro e você vai entregar para ele 50 contos de réis. Gente, isso era muita grana. Eu não sei traduzir depois que a nossa moeda mudou tanto, né? Mas é dinheiro pra caramba. É para ficar muito rico. E ele ainda assustou, mas falou, mas que é isso, minha sobrinha? Ela disse, estou em busca da minha felicidade. Ele tentou arguir, tentou argumentar, mas sabia que com a Aurélia não adiantava. E ela deu a ele a segunda missão. Procure Fernando Seixas e faça a ele uma proposta de casamento. Com uma mulher que ele só vai conhecer nas vésperas do casamento, que no caso sou eu, não pode dizer que sou eu, por um dote de 100 contos de réis. Meu tio, se ele achar pouco, ofereça 200 contos de réis. Aí o tio falou assim, mas Aurélia, isso é bem próprio da sua idade, gastar tanto dinheiro. Ela falou, estou em busca da minha felicidade. E o senhor vai fazer exatamente como estou mandando. Manuel Lemos deu dinheiro para o Torquato e aí foi procurar o Fernando Seixas. Bateu na casa do Fernando, o Fernando morava com a mãe e com 2 irmãs, que faziam todas as vontades do Fernandinho. O Fernando acordava, as irmãs iam lá, pegavam o jornal, o chinelo, entregava para ele, o café da manhã. Ele era todo tratado com mimos e com zelos. Bateu na porta, a irmã atendeu, chamou o Fernando, que veio de hobby, de seda. Eles eram muito pobres, pessoas muito simples, mas Fernando ostentava. Veio com o hobby, sentou, pois não. Ele falou, olha, eu vim aqui a negócios. O senhor não me conhece, mas eu tenho uma proposta. Um casamento e um dote de 100 contos de réis. Aí o Fernando falou, não sei se o senhor sabe, mas eu já estou comprometido. Ele falou, sei sim, mas compromissos se desmancham. Veja bem, é uma proposta boa. Aí o Fernando pensa, porra, 100 contos de réis é muita coisa. Mas ao mesmo tempo ele pensa assim, como é que eu vou arriscar, né? Entre um pássaro na mão e 2 voando, acho que eu vou ficar com esse pássaro. Então ele chegou a questionar nas entrelinhas se essa moça, que ele não podia saber quem era normal, inteira, não estava faltando em pedaço. Aí Manuel Lemos disse que era apenas capricho da família. E ele, Fernando, agradece, mas diz que não. Manuel Lemos, antes de ir embora, entrega para ele o cartão e diz, se você precisar mudar de ideia, aqui está o meu telefone, aqui está o meu endereço. E vai embora. Ele chega para a Aurélia e fala, Aurélia, ele não topou. Ela fala, não, eu sei disso, eu esperava por isso. Mas deixa, agora o Dr. Torquato está recebendo dinheiro. Dr. Torquato, rico, Adelaide, sabedora disso, desmanchou o relacionamento dela com o Fernando. Ela amava o Torquato, é com ele que ela queria ficar. Gente, quando ela terminou com o Fernando ficou puto da vida. Sabe aquele cara, né, dono do pedaço, onde já se viu me dispensarem, onde já se viu não quererem saber de mim? E ele ficou muito irritado, não até por terminar o casamento, mas por ter sido dispensado. É o ego, o euzinho, né? E aí ele vai para casa, bravo. Quando ele chega em casa, ele encontra a mãe e a irmã muito felizes. A irmã dele já não era novinha. A irmã dele já tinha mais de 25 anos e não tinha casado ainda. Oh, já pensou? Porque na época as moças casavam com 15, 16. Quando estava chegando 18, 19, já estava deixando a família preocupadíssima, né? Risco de ficar para titia. Partiu dos 20, meu Deus, o caso é catastrófico. E aí a mãe disse, Fernando, veio um rapaz, um bom rapaz que quer casar com a sua irmã. Olha que coisa boa, a irmã dela estava tão feliz. Aí ele se alegra pela irmã e a mãe falou, olha, Fernando, sabe o que eu precisava? Que você fosse ao banco, pegar aquele dinheiro que o papai deixou, porque nós não vamos oferecer dote. Mas a gente precisa de um enxoval, arrumar as coisas para o casamento, isso é o básico.
E o Fernando fica angustiado, mas diz que sim, que amanhã ele resolverá tudo. Sabe por que da angústia de Fernando? Gente, ele trabalhava um pouco, mas trabalhava. Mas as irmãs trabalhavam o dobro e davam todo o dinheiro para ele. Mas Fernando tinha uma vida de ostentação. Teatros, bailes, festas, viagens, roupas caras, charutos, perfumes, relógios. E tudo isso vai grana. E o que ele fez? Ele usou o dinheiro que o pai tinha deixado. E agora, como falar isso para a mãe? Como desapontar a irmã? Ele tinha perdido o casamento com a Adelaide. Nisso ele põe a mão na roupa e vê o cartão deixado por Manuel Lemos. E vai procurá-lo. Conversa com Manuel Lemos, diz que resolveu aceitar a proposta, mas que ele precisava de um adiantamento de dote de 20 contos de réis, que era justamente o dinheiro para dar para a irmã para fazer o casamento. Aí ele falou que ia conversar com a família da moça, tal, mas que a princípio não havia problema. Conversou com a Aurélia, ela falou, por que será, né? Mas tudo bem, entregue para ele. Fizeram um contrato em que ele recebia os 20 contos e os outros 80 depois do casamento, de cumprir a parte dele. Ele recebeu os 20 contos, entregou o dinheiro para a mãe, para a irmã, todos muito felizes. E o Fernando ficou aguardando o momento de conhecer a sua futura esposa. Um dia ele estava na casa, para uma carruagem. Manuel Lemos diz a ele, bom, meu amigo, apronte-se porque você vai conhecer a noiva. E eles vão até uma casa, não era uma casa, era uma mansão linda, lá na Rua das Laranjeiras. Gente, magnífica, aquela casa ocupava mais de um quarteirão, era belíssima. Quando ele parou na frente, ele não queria acreditar, ele falou, aqui? Ele falou, é. Aí eles entraram, tinha pouquíssimas pessoas ali, pessoas que Fernando conhecia da alta sociedade, quando de repente ele vê descer pelas escadarias da casa a Aurélia, mais linda do que nunca. Quando ele viu a Aurélia, o coração disparou, não era possível, era ela. Ela era a noiva. E a Aurélia se aproxima dele, Manuel Lemos fala, aqui está a minha sobrinha, com quem você vai se casar. Cara, tu pensa, a fome com a vontade de comer? Era isso! Dinheiro, grana, com a Aurélia linda, maravilhosa e a mulher que ele sempre gostara. Como assim? Nessa primeira parte, a gente vai ficar cheia de senões, não entendendo muito bem tudo. A segunda parte vem para colocar todos esses pingos nos is. Muito bem, aí segue. Eles conversam tal, e depois que ela se afasta, ele vai lá e pergunta para o Manuel Lemos, mas meio ressabiado, por que eu? Por que eu fui escolhido? Aí o Manuel Lemos falou, olha, eu sei que no passado você namorou minha sobrinha e sei que você gostava dela. O que nós não queríamos é que algum desses caçadores de dotes se aproximassem dela. Por isso, você foi escolhido. Bastou, tá bom, explicação perfeita, Fernando aceitou, o ego dele ajudou e as coisas se adiantam para o casamento. A Aurélia diz que queria um casamento simples, pouca gente, mas é claro, com tudo do melhor. O casamento acontece. Depois que todos vão embora, o mordomo se aproxima de Fernando e o leva até o quarto. Ouçam bem agora a descrição desse ambiente. Na parte superior ficava o quarto do casal. Na verdade, tinha o quarto de Fernando e o outro lado, o quarto de Aurélia. Aí existia o quarto no meio, que era um quarto que ligava esses outros dois, que era o quarto do casal. Então vamos imaginar, hoje eu não estou muito bem, eu quero ficar meio quietinho na minha. Eu tenho lá no meu canto, o meu quarto, minha cama, meus objetos, o meu guarda-roupa, a mesma coisa tinha a Aurélia. E o mordomo foi levá-lo até o quarto dele, começou a mostrar. Gente, tudo, ele foi abrindo o guarda-roupa. Ternos, todos os tipos, todas as cores, camisas, as mais lindas. Ele abriu um estojo cheio de relógios, sapatos, joias, abotoaduras variadas. E aí ele falou, olha, a senhora escolheu cada um desses objetos com maior esmero e carinho. Pombas, o Fernando falou, eu sou um homem muito sortudo.
Aí ele ficou, né? Ele falou, assim que ela estiver pronta, eu venho chamá-lo. Aí ele se aprontou, tal, né? Lua de mel, aquele negócio. Demorou um pouquinho, veio o mordomo e fala, abriu a porta e falou, a senhora o espera. Ele vai pro quarto nupcial, quarto do casal. E aí, nisso, chega a Aurélia. Gente, a Aurélia, ela tava com o cabelo preso, assim, num coque. Ela tinha um hobby de seda verde, lindíssimo, que lhe amarrava a cintura, deixando aquela cinturinha dela fininha, bonita, aquele colo bem trabalhado. Meu Deus, ela estava deslumbrante. E quando o Fernando viu tudo aquilo, ele vai para o lado de Aurélia e ele a percebe rígida, tensa, e ele para. E ela diz, muito bem, Fernando, aqui está os outros 80 contos de réis. Dinheiro pelo qual o senhor se vendeu. Pediu pouco, eu seria capaz de dar muito mais do que 100 contos de réis. Para tê-lo aqui como meu objeto, como todas as outras coisas que estão aqui, Fernando, você está aqui para me servir. E por hora, eu não quero saber de você. Vamos deixar de mentiras, falemos a verdade. Eu sou uma mulher traída e você é um homem vendido. Vendido sim, eu te comprei, exatamente como comprei todas as outras coisas. Deu as costas e foi pro quarto dela. Cara, o Fernando queria morrer, ele subia as paredes e descia arranhando, não era possível que ele estava vivendo esse tormento. O que estava acontecendo? A Aurélia no quarto dela chora muito, porque ela sabia, não era o que ela queria fazer, mas ela sabia que era o único caminho. No outro dia de manhã, eles acordam, vão tomar o café, junto com uma parenta, a única que a Aurélia se aproximou de verdade, que era uma mulher muito bacana, que cuidara da mãe dela, quando a mãe dela ainda estava muito fraca e nunca se preocupou com a grana. Quando ela ficou rica, ela levou essa tia para morar junto com ela. E eles estavam na mesa, e aí o Fernando não está comendo, e a Aurélia diz, você não está comendo, Fernando? Ele falou, é que a felicidade me tira o apetite. Ela falou, bom, então nesse caso eu devia jejuar. Gente, a Aurélia era terrível. Era assim a vida deles, ou vai ser assim a vida deles daqui para frente. Na ironia, na provocação, mas sempre com a última palavra dela. Nesse ponto, a gente vai parar a primeira parte e o nosso narrador vai jogar para o passado, para a gente entender essas lacunas todas. E a gente vai começar falando dos pais da Aurélia, Pedro Camargo e Emília Lemos. O Pedro Camargo era filho de um homem riquíssimo, Lourenço de Souza Camargo, um homem dono da maior fortuna do Brasil. Só que o Pedro era um homem assim, muito bom, mas ele era babacão, pouca iniciativa, não conseguia muito bem lidar com as situações. E ele foi para o Rio para estudar. O pai morava no Nordeste e lá conheceu a Emília, se apaixonou por ela, quis ficar com ela, mas ele sabia que o pai não aceitaria o relacionamento dele com a Emília, que o pai queria que ele casasse com uma outra mulher e ele não tinha forças para enfrentar o pai. E aí, nessa dúvida, o que ele propôs para a Emília? Emília, vamos fugir? Vamos casar? Aí depois que a gente estiver casado, eu apresento pro meu pai, já certidão de casamento, não vai ter mais o que fazer. Gente, olha o risco, porque naquela época uma mulher que fugia era uma mulher marcada, mas a Emília gostava demais do Pedro e aceitou a proposta. Eles fugiram, Pedro não foi sacana com ela, casou-se com a Emília e aí eles comunicaram, participaram, a família da Emília do casamento, da fuga e do casamento. Nossa, o irmão dela, o Manuel Lemos, ficou muito bravo com a atitude da Emília. Para mim, minha irmã morreu, não quero mais saber dela. E realmente, abandonou a Emília, todos os familiares dela, e ela foi viver com Pedro. Mas para ela, nesse momento, o Pedro bastava. E eles estão vivendo junto e ela sempre cobrava, Pedro, e aí, falou com teu pai, como é que vai ser? E nisso, ela engravida. E nasce a Emília, desculpa, a Aurélia, perdão. Nasce a Aurélia. Muito bem, nasceu a Aurélia, a felicidade. Logo em seguida tem uma outra gravidez e nasce um menino, que eles dão o nome de Emílio.
em homenagem à mãe. Aí o Pedro falou, não, agora está na hora de eu ir conversar com meu pai, mas eu vou pessoalmente. Então ele pegou, escreveu uma carta, porque ele não tinha muita coragem para falar tudo, vai que falhasse, a carta estava lá, em que ele relatava tudo que tinha acontecido para o pai. Pegou a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, disse para a Emília que amava e que logo voltaria. Não era tão logo assim, porque na época não tinha avião, não tinha trem, não tinha automóvel. Imagina, do Rio para o Nordeste era muito tempo andando, né? E ele logo voltaria. E foi, muito bem. E a Emília ficou com os filhos. O tempo passa, o tempo passa, o tempo passa e ele não volta. No meio do caminho, o Pedro passou mal. E ele foi acudido por um caixeiro viajante. Antes de morrer, ele entregou o baúzinho dele, dos pertences dele, em que estava a carta, que ele contava tudo para o pai, a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, o pedido de perdão. E ele falou para esse caixeiro, por favor, procure meu pai, Manuel Lourenço de Souza Camargo, desculpa, atrapalhei aqui, Lourenço de Souza Camargo, entregue para ele. E o cara falou que sim, que procuraria. Morreu o Pedro. Ele foi enterrado ali mesmo, não tinha o que fazer. Esse caixeiro foi fazendo os serviços dele, vai daqui, vai da lá. Demorou muito para chegar na fazenda. Quando ele chegou, deu a notícia. Foi um baque para o Lourenço, porque o Pedro era o único filho dele, ele amava muito o filho. Ele estava tão comovido que ele pegou aquele baú, aquela caixa, e ele não abriu, ele guardou. Sabe aquela coisa de eu não tenho condições de mexer nisso agora? Enquanto isso, no Rio de Janeiro, para a Emília, o marido tinha abandonado. Falou com o pai, e o pai foi mais forte que ele, e ele esqueceu deles. E aí, a situação financeira apertando, o Emílio já era moço, ele começou a trabalhar para ajudar no sustento da casa. Olha como o tempo realmente passou. Só que nesse momento, o Emílio, ele acaba adoecendo e morre. E a Emília fica muito doente. Muito doente. A situação financeira da família é terrível. E a Emília dizia para a Aurélia, vá para a janela. O que era ir para a janela? Na época, as mulheres que queriam, na época de casar, né, que não podiam ir para um teatro, para uma ópera, iam para a janela. Tinha até umas almofadinhas para ficar segurando assim no cotovelo, né, para não doer muito. E as moças ficavam ali, os caras passavam, olhavam, aquela ali eu gostei, aquela ali é legal, tal. Parava para conversar, se desse certo, firmava um compromisso e começava o namoro e chegaria a um casamento. Mas a Aurélia se sentia como uma mercadoria exposta. Ela não gostava dessa história de ficar na janela. Mas ela via a mãe doente, a mãe mal, e pedindo, e ela acabou indo. Ela foi, a contragosto, mas ela foi. E logo no Rio de Janeiro surgiu a história da belíssima moça que estava ali na janela daquela rua, daquele bairro simples e tal, e começaram os pretendentes a aparecer. Entre esses pretendentes, Eduardo Abreu. Eduardo Abreu era um rapaz muito bom, riquíssimo, se apaixonou pela Aurélia, parou para conversar com ela, falou para ela que tinha interesses sérios com ela, mas o coração dela não tinha batido forte por ele. E um dia apareceu um outro rapaz andando por lá, quando a Aurélia viu, sabe aquela história de amor à primeira vista? É uma obra romântica, né? Ela viu aquele cara, ela não aguentou, o coraçãozinho dela, e aí eles trocaram olhares, esse rapaz apareceu no outro dia, aí ela já estava animadinha para ir para a janela, né? Apareceu no outro dia, tal. E quem é esse rapaz? Fernando Seixas. E eles começaram o namoro. Até que a dona Emília deu um checkmate, ô filha, se ele quer alguma coisa com você, ele que entre firme em compromisso. E a Aurélia falou com ele. Ele falou, não, eu quero sim. Vamos começar o namoro. E conversou com a dona Emília e disse que queria se casar com a Aurélia. Um dia a Aurélia estava ali, na janela ainda, esperando que ele chegasse, quando ela viu um cara, um senhor, se aproximando. Esse senhor se aproxima e ele fala assim, minha menina, não sabe quem eu sou, né? Eu sou seu tio, Manuel Lemos. Quando ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, meu tio, é irmão da minha mãe. Ela foi para falar. Ele falou, não avise sua mãe ainda. Eu quero fazer uma surpresa depois, tal. Nossa, como você tá uma moça bonita. Conversou um pouco com ela, falou, amanhã eu volto. E no outro dia ele foi lá e entregou para ela um papel. E ela foi abrir, ele falou, não, leia isso depois.
ele foi embora e ela abriu o papel, gente, ela não queria acreditar naquilo que ela estava vendo. Era uma proposta de prostituição. Ele dizia que ele poderia ser o agenciador dela, que ela seria rica e famosa, bela como ela era, só que é lógico que ele deveria ser o primeiro. Ela ficou fula da vida. Só que ao invés de rasgar, ela guardou aquela carta. No outro dia, ela estava na janela esperando o Fernando, ela vê o tio se aproximando, ela fecha a janela na cara dele, ele fala, não, deixa o tempo, um dia após o outro, deixa comigo, tá? Muito bem. E aí ela passou a não olhar mais, a ficar mais na janela, até para evitar esse contato. E não contou para a mãe, para não deixá-la muito triste. E o Fernando e a Aurélia ali, ela gostando dele, mas o problema é que o tio Manuel Lemos pensa assim, eu não vou deixar isso barato, não. Ele sabia que a filha do seu Amaral, Adelaide Amaral, estava na época de casar. E ele foi lá, muito amigo do Amaral, conversa com o Amaral, parará, e fala de um grande pretendente, um rapaz que receberia uma fortuna. Um rapaz muito bom, muito bem apessoado, diferente daquele Torquato Ribeiro, que não valia nada, que chamava-se Fernando Seixas. E o seu Amaral falou para ele, então dá um jeito de eu conhecer esse rapaz. E ele mandou um convite para o Fernando, e o Fernando foi à casa do Amaral, namorando a Aurélia. Conhece a Adelaide. Mas veja bem, ele gostava da Aurélia, mas eram 30 contos de réis. E Fernando aceita o compromisso com a Adelaide, namorando a Aurélia. Amores, quando a Aurélia começou a perceber o Fernando meio estranho e tal, ela falou, olha, Fernando, eu te restituo, estou percebendo a tua situação, eu te restituo desse compromisso. E ele balbucia algumas coisas, tal, e fala para ela que seria melhor e vai embora. A Aurélia ficou muito triste, muito magoada com tudo que estava acontecendo. Meu Deus, não podia ser verdade. Para piorar, a mãe da Aurélia morre. O Eduardo Abreu reaparece sabedor de toda a história, ajuda a Aurélia a pagar, porque a Aurélia estava endividada, pagou o enterro da mãe da Aurélia sem que ela soubesse nada, através do Torquato. Ele deu dinheiro para o Torquato ajudou a Aurélia. E ele fez o pedido para a Aurélia se ela queria casar-se com ele. E a Aurélia disse que não poderia se casar com ele. Porque, afinal de contas, ela amava o Fernando. Olha só. Eduardo Abreu, com isso, ficou muito triste, foi embora do Brasil. E acaba se metendo num monte de confusões, que a gente vai ver depois, acaba gastando todo o dinheiro dele. Mas a Aurélia, o fato é que está só. A mãe morreu, endividada. Só que enquanto tudo isso está acontecendo com a Aurélia, passou um pouco o sofrimento do Lourenço e ele acabou abrindo a caixa do filho. E descobriu toda a história, que o filho era casado, que ele tinha netos. Ele partiu na hora para o Rio de Janeiro. Chegou na casa da Aurélia, encontrou, bateu palmas, viu a Aurélia, falou para ela que ele era o avô dela, disse que ela não se preocupasse com nada, pediu licença, que ele voltaria, que ele ia levá-la para o Nordeste, que ele ia ampará-la lá. Só que antes ele vai até um cartório e coloca a Aurélia como sua única herdeira. Ele volta, fala com a neta, fala, olha, eu vou lá para o Nordeste, eu vou resolver as coisas por lá, e mando te buscar. E ela guardou. Ele foi até lá. Só que Lourenço Camargo também morre. Com a morte do avô, Aurélia recebeu toda a fortuna dele. E agora nós já sabemos. A mulher rica, maravilhosa, mas traída. Amores, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o nosso vídeo agora, porque ele tá ficando muito grande, eu ainda tenho um pocão de história para contar, tá? Então, esta aula vai ser dividida em duas. Paramos agora, eu continuo na sequência, tá? Com a parte 2 do enredo, e aí vem a análise. Tranquilo? Espero vocês daqui a pouquinho.